Bem-vindos a mais uma edição do Hematodos, onde você aprende tudo sobre a hematologia que você sempre quis saber, mas sempre teve medo de perguntar. Então, aqui a gente vai falar sobre tópicos importantes, relevantes à área de hematologia e hoje a gente vai falar sobre neoplasias mieloides. O que são as neoplasias mieloides? Que grupo de doenças são essas? A gente vai falar de duas principais com o expert, Dr. Fábio Pires. Obrigado, Fio. Obrigado. É um prazer estar aqui, poder conversar com você sobre esse tópico que eu gosto bastante e poder acrescentar um pouco aí para a percepção do nosso público. Então, eu sei que você gosta bastante, o Fábio ele contribui muito com essa área lá na BP, na Beneficência Portuguesa. E eu vou começar então perguntando para ele o que são as neoplasias mieloides. Acho que isso é um grupo de doenças oncohematológicas que incluem vários subtipos. Assim. Existem as neoplasias mieloproliferativas, que são doenças em geral em que você tem um aumento na quantidade das células do sangue do paciente. Então, a pessoa pode ter um aumento de glóbulos vermelhos, um aumento de glóbulos brancos, um aumento de plaquetas. Existem um outro grupo de doenças que são as neoplasias ou síndromes mielodisplásicas, em que a produção das células do sangue fica mais prejudicada e o paciente é o contrário da mieloproliferativa, ele tende a ter menos glóbulos vermelhos, menos plaquetas, menos glóbulos brancos. Existem também um grupo de doenças que é mais raro, mistura um pouco as características dessas duas, e tem a leucemia mieloide aguda, que é uma doença em que você tem uma parada geral de produção das células saudáveis do sangue e fica produzindo só uma célula maligna leucêmica que chama-se blasto, que das três seria talvez a mais séria delas. E o que está por trás? Por que que nem você colocou no comecinho, a medula começa a produzir mais plaqueta, ou começa a produzir mais hemácia, ou ela para de se tornar adulta? O que tá por trás dessas alterações? Então, a gente sabe hoje que são problemas genéticos, que são alterações no gene, no código genético. A gente tem uma série de genes que são importantes para coordenar a produção das células do sangue de uma forma regulada, sem produzir de mais nem de menos, e produzir da maneira correta. E esses genes, eles, na absoluta maioria das vezes, o que vai acontecer? A pessoa, ao longo da vida, por fatores que a gente desconhece, acredita-se até que não tenha nenhum grande fator, seja só algo do próprio processo do acaso de envelhecer, a pessoa vai acumulando alterações nesses genes, o DNA, e aí o código genético da produção do sangue vai ficando alterado e aí a pessoa começa a desenvolver essas doenças. Então, isso ocorre aonde? Em que célula? Essas alterações que você A descreveu? maioria das vezes ela vai acontecer na célula tronco, que a gente fala, que é a célula mãe responsável por produzir todo o sangue das pessoas e que está dentro dos nossos ossos, que é a medula óssea. Agora, você falou que isso acontece com o avançar da idade. Em geral, sim. Cigarro, álcool, obesidade, sedentarismo. Essas coisas, elas aumentam a chance de você adquirir isso, de você adquirir essas alterações. Elas não são... no entanto, você não ter nada disso não te dá um passe livre, não vou desenvolver essas doenças. Não, você pode, mesmo tendo hábitos de vida super saudáveis, infelizmente desenvolver isso. Mas as pessoas que têm isso, elas têm, sei lá, um indivíduo que fuma muito, por exemplo, ele tem uma chance maior de desenvolver algumas alterações genéticas no sangue que vão levar, eventualmente, depois dessas doenças. Agora, você falou então que acontece com o envelhecer, com o avançar da idade. Criança pode ter uma síndrome mieloproliferativa, síndrome mielodisplásica, ela pode acontecer em criança? Também pode, mas é mais raro. Mas, em teoria, também pode, sim. E os fatores de risco em crianças, eles são menos compreendidos. A gente sabe que em criança tem um papel talvez aí mais forte de uma questão de predisposição genética. A criança ela já nasce com alguma coisa que o sangue dela já é um pouco mais frágil e predisposto a desenvolver esse tipo Pode de ser doença. hereditário? Pode, em alguns casos, ser hereditário. A gente estima hoje que de cada 100 pacientes com neoplasia mieloide, uns 10 têm um componente hereditário, mais ou menos. Que é claro que esse percentual vai ser maior se o paciente é muito jovem, se o paciente já tem história de casos semelhantes na família e assim por diante. Entendi. Então, vamos voltar agora para a síndrome mieloproliferativa e a leucemia mieloide aguda. Como é que você suspeita que um paciente te procura e você suspeita, ou ele é encaminhado, ou alguém nota alguma alteração no hemograma? Esse paciente chega
Como que ele vem, né? O que Como é que ele acontece? chega? Como é que você pensa conforme o paciente vai chegando? Como é que você acha que esse paciente pode ter uma doença desse grupo aqui? Então, a neoplasia mieloproliferativa é uma doença que, em geral, ela tem um curso mais crônico, que a gente fala. Crônico no sentido, eu quero dizer, uma evolução mais lenta. Então, muitas vezes o paciente ele é assintomático. E como é que ele sabe que ele está doente? Aí ele vai fazer um exame de sangue por qualquer outra razão que seja, um check-up, entrou no emprego novo, ou estava às vezes com uma queixa não relacionada, alguém pede um hemograma e olha lá, hemoglobina super alta, ou leucócito elevadíssimo, plaqueta subiu. Muitas vezes isso não é indicativo de que ele tem uma neoplasia mieloproliferativa. Mas aí isso já requer uma avaliação do médico que solicitou para tentar entender a causa. Por que subiu o leucócito, o glóbulo branco? Está com uma infecção, está sentindo... E se uma primeira investigação você não encontra uma justificativa para aquilo, aí cabe encaminhar para um hematologista, porque aí há-se a suspeita da possibilidade de ser uma doença mieloproliferativa. Tem outras causas que podem levar a essa alteração do hemograma, por exemplo. Sim. Aqui a gente é hematologista, então quando a gente vê, em geral, o paciente já foi meio que triado, né? Mas se você, por exemplo, vai pegar as pessoas que têm hemograma com aumento de leucócitos no laboratório, a maioria das vezes é porque o cara está com uma infecção, uma inflamação. Quer dizer, não é a causa mais... Não é a causa... A causa mais comum de leucócito alto não é síndrome mieloproliferativa. Não. Longe disso, graças a Deus. Não, porque senão o pessoal vai achar que... Vai achar que é. A causa mais comum de leucócito alto é uma infecção. Por alguma coisa. Ou às vezes remédio pode causar isso. Indo agora um pouquinho para a leucemia, né? A leucemia aguda, que você falou mieloide aguda. Isso. É igual? É parecido? Não, a leucemia mieloide aguda é uma doença que tem uma outra manifestação. Como o nome está dizendo, ela é aguda, ela é uma doença. O termo agudo aqui na medicina, a gente fala que a gente quer dizer uma coisa de instalação rápida. Tá. Então, o acúmulo das células leucêmicas, dos blastos, faz com que você tenha uma parada da produção das células saudáveis. Então, produz bem menos glóbulo vermelho, produz bem menos glóbulo branco e produz bem menos plaqueta. E aí o paciente começa a ter a tríade de falência medular. Começa a ter cansaço, fadiga pela anemia, pode ter sangramento pela queda de plaqueta e pode ter infecção pela queda dos glóbulos brancos saudáveis. Então é diferente. É diferente. E, em geral, a pessoa rapidamente sente-se mal. Não é uma coisa que fica meses, em geral, o curso clínico é de dias a semanas, no máximo. E na maioria das vezes, esse não é um paciente que vai no consultório, esse é um paciente que aparece no pronto-socorro. Então ele já vai para emergência. Ele vai para emergência, alguém colhe o hemograma está alterado, aí é uma leucemia aguda, e aí vai se ver o que é. E aí você falou que tem essas células jovens, os blastos que geralmente aparecem. Isso, exatamente. Em geral, quando a suspeita inicial vem, você faz o hemograma e você vê que tem surgimento de blasto. Lá 90% das leucemias agudas, quando você faz o hemograma, tem blasto. Entendi. E blasto alterado, na maioria das vezes, aí é diferente. Se você fizer o hemograma e tiver blasto, em geral, é problema. Não tem outra explicação. Em geral, é uma leucemia aguda. Tem uma outra doença hematológica que também pode dar um pouquinho de blasto, mas muito blasto. É uma leucemia aguda. Pode não ser uma mieloide aguda, pode ser outros tipos de leucemia aguda, mas é uma leucemia aguda. E como é que você avalia? Como é que você diagnostica? Como é que você faz uma avaliação diagnóstica para esse paciente? Para o paciente, para os dois pacientes, é crucial você fazer um exame de medula óssea, que é quando você faz uma punção do osso no quadril, ou às vezes, dependendo do caso, no externo, para colher aquele sangue que está dentro do osso, que na verdade não é um sangue, é a medula, que é onde o nosso sangue é fabricado, seria a fábrica do sangue dentro do osso. Você faz essa punção utilizando uma agulha especial, você vai colher esse material, você vai olhar no microscópio, você vai ver o que está alterado, vai fazer uma série de outros testes especializados, exames genéticos para encontrar aquelas alterações que eu mencionei, para tentar descobrir e classificar o paciente. Às vezes isso é relativamente trivial de ser feito, às vezes é mais complexo, às vezes os exames não fecha, você requer avaliações mais pormenorizadas. Mas o diagnóstico, a suspeita em geral vem pelo hemograma e o diagnóstico vem através do exame de medula óssea. E para síndrome mieloproliferativa e leucemia mieloide é a mesma avaliação de medula? Muito parecida, sim. Para leucemia mieloide, eu diria que não há uma necessidade de você fazer um teste específico que chama-se biópsia de medula, no qual você tira um fragmento do osso. Até pode ser feito em algumas situações, mas, via de regra, não há necessidade. Tem outros exames que são mais relevantes. Na neoplasia mieloproliferativa, você precisa fazer, sim, a biópsia.
E nas duas situações é super relevante você ter uma avaliação genética bem ampla, que vai poder dizer quais genes estão alterados e poder aí ajudar você a estabelecer o diagnóstico, o prognóstico e o tipo de tratamento que o paciente tem que Essa receber. avaliação genética, ela é uma coisa que tem vindo, molecular principalmente, ela tem vindo aí nos últimos anos com muita força. Ela ajuda bastante nessa questão de diagnosticar o paciente e definir os próximos passos, tipo tratamento? Sim, ajuda bastante, porque a gente hoje entende muito mais quais são as alterações genéticas que estão presentes, a gente sabe melhor qual a frequência de cada uma delas e a importância que elas têm. Então, assim, é uma ampla gama de alterações genéticas que podem surgir. Algumas delas têm uma relevância diagnóstica, por exemplo, se eu estou vendo um paciente com uma neoplasia mieloproliferativa, uma suspeita de um Tá. aumento, digamos, de leucócitos, Sim. e eu encontro o que a gente chama de cromossomo Filadélfia, ou que é igual ao gene BCR-ABL, aí tem uma implicação diagnóstica. O diagnóstico é leucemia mieloide crônica desse paciente. É definidor. É definidor. Então, tem algumas alterações genéticas que são definidoras de diagnóstico. Tem outras alterações genéticas que são definidoras de prognóstico, por exemplo. Então, vamos dizer, eu faço uma avaliação de um paciente com uma leucemia aguda. Encontro, vamos dizer, a mutação no gene, sei lá, a SXL1. Esse gene, quando está alterado, em geral é uma doença que eu sei que tem um prognóstico um pouco pior, um pouco mais sério, uma doença mais agressiva. E também tem, às vezes, implicação terapêutica. Vamos dizer, eu estou vendo um paciente com leucemia aguda e vejo que ele tem uma mutação do FLT3, que é um outro gene. Aí isso vai me dizer o quê? Eu tenho que dar um remédio para tentar tratar o gene do FLT3. Então, as alterações genéticas ela têm esse tripé de importância. Ajuda no diagnóstico, a gente saber o tipo de doença, ajuda no prognóstico, a gente saber se a doença é uma doença mais agressiva ou menos agressiva, mais, entre aspas, boazinha, e ajuda também a gente a saber qual tipo de tratamento a gente vai guiar. Às vezes, não acrescenta muita informação. Tem alterações genéticas mais raras que não mudam nada na vida da pessoa, mas tem muitas vezes isso é relevante. Eu, pelo menos, você sabe bem, eu sou Eu sei. um fã incondicional desses Eu exames. sei. Conheço bem. Não, mas com razão, quer dizer, não é. Realmente, em casos aí que a avaliação molecular adiciona muita informação. Casos que a gente achava que não era um risco tão alto para o paciente, a gente aprende através dessa avaliação que às vezes é. E aí a gente tem que pensar em tratamentos que talvez a gente não tivesse pensado num primeiro momento. Então, Exatamente. realmente pode mudar um pouco essa interpretação. Fora, na síndrome mieloproliferativa, fora essa questão do leucócito que você falou, da plaqueta, da hemoglobina que pode estar alterada, tem outros sintomas que a pessoa pode vir a ter por conta sim. dessa síndrome, dessa alteração mieloproliferativa? Eu até passei um pouco por cima disso, mas de fato, muitas vezes o paciente é assintomático, mas muitas vezes o paciente tem sintomas. A doença, quando ela começa, as doenças mieloproliferativas, quando elas começam a progredir e crescer, elas vão levando a várias manifestações. Então, o paciente pode começar a ter febre vespertina no final do dia, pode ter suor excessivo à noite, pode ter perda de peso. O baço dele, que é um órgão que contém muitas células do sangue, às vezes ele começa a crescer de tamanho. Isso incomoda? Pode incomodar bastante, especialmente se o baço crescer demais, aumenta a barriga da pessoa, o indivíduo não consegue, sei lá, pôr uma calça, amarrar um sapato. Isso que talvez leve o paciente ao médico, né? E muitas vezes ele acaba indo no médico quando começa a coisa a... Se ele não fez o exame, ele começa a passar mal, vai no médico e faz o exame. E aí faz o exame e descobre que tem alguma coisa errada. Às vezes pode dar o excesso de produção de células do sangue, aumenta na nossa corrente sanguínea a concentração de ácido úrico, isso pode levar o indivíduo a ter crises de gota. Então tem sim sintomas que o paciente pode ter. São sintomas, eu diria, inespecíficos. É isso que eu ia falar. Aumento de baço, tem um monte de coisa que pode aumentar o baço. Mas aí é a junção de tudo, dos sinais, dos sintomas, o exame físico e os exames laboratoriais que vão fazer o médico, isso aqui tem que ver, tal, tem que... E na leucemia mieloide aguda, você já falou que o paciente chega muito provavelmente de uma forma mais em geral, repentina, vamos dizer assim. Exatamente, em geral a coisa é... Pum. E aí é anemia, febre... Exatamente. Eu lembro que eu vi uma vez um paciente com leucemia mieloide há muitos anos atrás,
que ele chegou com o quadro no pronto-socorro e ele falou, pô, mas eu vim aqui no hospital, sei lá, faz um mês fazer uma colonoscopia e falaram que estava tudo bem, eu colhi exame de sangue. Eu fui puxar de fato, tinha feito o hemograma um mês antes, estava normal. Então pode ser rápido assim. Pode ser rápido assim. De um mês para o outro. De um mês para o outro, pum, o cara fica Então, doente. então para a gente encerrar, quer dizer, essas duas, você não tem como fazer um screening, não tem como fazer um exame de rastreamento para ver se você vai ter isso daí. Ainda não, mas eu acho que vai evoluir para isso. Para qual delas? Acho que, assim, eu diria para você que potencialmente para todas, mas parece que está mais avançado para as leucemias agudas, assim, no sentido de já existem estudos sendo feitos no exterior, especialmente, nos Estados Unidos, no Canadá, na qual eles pegaram o quê? Eles pegaram sangue de um monte de gente, milhares e milhares de pessoas, coletaram sangue dessas pessoas, ficou guardado durante anos. Sim. Depois eles viram, o que aconteceu? Aí veio, tem aqui desses 100 mil pessoas, 50 tiveram leucemia. Isso. E aí eles foram pegar as amostras de sangue coletadas antes do cara ficar doente. Sim. E foram analisar. E viram que tinha alterações genéticas lá. E aí eles fizeram scores prognósticos que você consegue. Como se fosse um cálculo matemático que você faz que ajuda a predizer a probabilidade do cara ficar doente com leucemia depois. Isso foi publicado alguns anos atrás, não é uma coisa que a gente faz ainda na prática clínica, mas eu acho que já é um primeiro passo para você pensar, talvez no futuro a gente vai tentar se antecipar. O difícil fiz o exame, encontrei essas alterações, a pessoa está bem, o hemograma dela está normal. Eu vou fazer o que com isso? Eu vou dar uma quimioterapia para esse paciente? A gente não tem ainda remédios que são pouco tóxicos e agressivos. Talvez, uma vez que a gente conseguir uma vitamina ou alguma outra coisa que não seja tão agressiva quanto uma quimio, talvez aí tenha uma justificativa de fazer isso. Para o futuro. Mas hoje em dia não... Hoje em dia, de forma alguma. Mas aí, esses estudos são importantes, são curiosos, eles aguçam a curiosidade, porque existem talvez algumas alterações que já ocorrem antes de... a questão é como abordar e como tentar prevenir, que seria o interesse de todo mundo. Fábio, muito obrigado. Obrigado a você. Foi excelente. Que bom. A gente não falou de tratamento, mas aí numa próxima oportunidade a gente fala de tratamento. Legal. Então, e vocês vão poder aí depois, no futuro, se você ficar ligado aqui no Hematodos, nas próximas edições, onde a gente vai falar sobre hematologia, também sobre neoplasias mieloides. A gente falou hoje só sobre diagnóstico, o que são, apresentação, como definir o risco, e vai ter um próximo aí, edição do Hematodos, onde a gente vai falar sobre tratamento dessas doenças que a gente discutiu aqui hoje. Então fique ligado, fique antenado aqui no Hematodos, acompanhe ativamente pelas mídias sociais novas edições do Hematodos.